Ordens da Ajuda, Bert Hellinger 9 Sabedoria O sábio concorda como o mundo tal como é, sem temorese em intenção. Está reconciliado como a efemeridade e não almeja além daquilo que se dissipa como a morte. Conserva a orientação, porque está em harmonia, e somente refere o quanto a corrente da vida o exige. Pode diferenciar entre é possível ou não, porque não tem intenções. A sabedoria é o fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Ela está sempre no caminho e chega à meta, não porque procura, mas porque cresce. Ordens da Ajuda, Bert Hellinger 10 sobre este livro. Como se originou este livro? Os participantes de cursos de treinamento em constelações familiares relataram em que ponto sentiram-se limitados ao tentar ajudar os outros. Por isso, olhamos juntos para essas tentativas de ajuda para descobrir se ajudar era possível e permitido nesta situação especial e quais os passos de ajuda que eram adequados ou necessários. Nós interrompemos, assim que encontramos os passos essenciais. Dessa forma, treinamos juntos como ajudar o outro apenas até o ponto em que ele necessita, e como deixá-lo imediatamente em sua independência, quando ele percebe o essencial para si. Com isso, os participantes foram introduzidos, em curto espaço de tempo, em uma abundância de procedimentos diversificados. Isso permitiu a eles aguçar uma percepção. Puderam verificar em si mesmos, através de muitos exemplos, qual o efeito que teve um ou outro modo de proceder. Reconheceram imediatamente qual procedimento tinha uma perspectiva de sucesso. Os outros participantes também foram inseridos nesses processos de percepção. Bert Hellinger junho de 2003 Ordens da Ajuda, Bert Hellinger 11 Introdução e Visão Geral. O que significa ajudar? Ajudar é uma arte. Como toda arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender aquele que procura ajuda, portanto, a compreensão daquilo que lhe é adequado e, simultaneamente, daquilo que o ergue, acima de si mesmo, para algo mais abrangente. A ajuda como compensação. Nós, seres humanos, dependemos, sob todos os aspectos, da ajuda de outros. Só assim podemos nos desenvolver. Ao mesmo tempo, precisamos também ajudar outros. Aquele de quem não se necessita, aquele que não pode ajudar outros, fica só e fim em A. A ajuda serve, portanto, não somente aos outros, mas também a nós mesmos. Via de regra, a ajuda é recíproca, por exemplo, entre parceiros. Ela se ordena pela necessidade de compensar. Quem recebeu de outros o que deseja e precisa, também quer dar algo, compensando assim uma ajuda. Para nós, muitas vezes a compensação através da retribuição só é possível de uma forma limitada, por exemplo, em relação aos nossos pais. O que eles nos presentarão é grande demais para que possamos compensar, retribuindo com algo. Assim, só nos resta, em relação a eles, o reconhecimento pelo presente que nos dará meu agradecimento que vem do coração. A compensação através da retribuição consequente alívio só se consegue quando se passa isso adiante, por exemplo, aos próprios filhos. Portanto, o tomar ou dar acontece em dois níveis. O primeiro, que ocorre entre pessoas equiparadas, permanece no mesmo nível e exige reciprocidade. No outro, entre pais e filhos ou entre superiores e necessitados, existe um desnível. Tomar e dar se assemelha que a um rio que leva adiante o que recebe em si. Este tomar e dar é maior. Tem em vista o que vem depois. O ajudar dessa maneira aumenta o que foi presenteado. Aquele que ajuda é tomado inserido em algo maior, mais rico e duradouro. Essa ajuda pressupõe que, primeiro, nós próprios tenhamos recebido e tomado. Somente assim teremos a necessidade de ajudar outros, principalmente quando essa ajuda exige muito de nós. Ao mesmo tempo, pressupõe que aqueles que queremos ajudar também também desejam aquilo que podemos e queremos dar a eles. Caso contrário, a nossa ajuda se perde no vazio. Separa, ao invés de unir. A primeira ordem da ajuda consiste, portanto, em dar apenas o que se tem somente esperar e tomar o que se necessita. A primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem, e a outra quer tomar algo de que não precisa.
Ou quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar, porque ela mesma não tem. Também ocorre quando uma pessoa não pode dar algo, porque com isso tiraria da outra algo que só ela pode ou deve carregar e fazer. Portanto, existem limites no dar e tomar. Pertence à arte da ajuda a percebê-los e submeter a eles. Essa ajuda é humilde. Muitas vezes, renúncia à ajuda em face da expectativa e também da dor. Nas constelações familiares nos é mostrado que o aju deve exigir, tanto de si como daquele que procura a sua ajuda. Essa humilde e essa renúncia contradizem muitas ideias tradicionais sobre a maneira correta de ajudar e, frequentemente, expõem o agente a graves acusações e quis. A segunda ordem da ajuda está a serviço da sobrevivência, por um lado, e da evolução-crescimento, por outro. A sobrevivência, a evolução e o crescimento dependem de circunstâncias especiais, tanto externas quanto internas. Muitas circunstâncias externas são pré-estabelecidas inalteves, por exemplo, uma doença hereditária ou consequências de acontecimentos, da própria culpa ou da culpa de outras pessoas. Quando a ajuda desconsidera as circunstâncias externas ou não as admite, está fadada ao fracasso. Isso vale ainda mais para as circunstâncias internas. A elas pertence uma missão pessoal particular, o emaranhamento nos destinos de outros membros da família e o amor cego que, sob a influência da consciência, permanece ligado ao pensamento mágico. O que isso significa, nos seus pormenores, esclareceu desde a ajuda, Bert Hellinger 12 minuciosamente no meu livro Ordens do Amor, no capítulo do céu que faz adoecer e da terra que cura. Para muitos ajudantes pode ser que o destino do outro pareça ser difícil e por isso querem mudá-lo. Entretanto, muitas vezes, não porque o outro precise ou queira, mas porque os próprios ajudantes não conseguem suportar esse destino. E quando o outro, mesmo SM, se deixa ajudar por eles, não é tanto porque precise disso, mas porque deseja ajudar o ajudante. Então, essa ajuda se torna tomar ou tomar ajuda, doar. Portanto, a segunda ordem da ajuda é nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem. Essa ajuda é discreta em força. A desordem da ajuda seria, aqui, negarmos ou encobrirmos as circunstâncias, ao invés de olhá-las juntamente com aquele que procura ajuda. O querer ajudar contra as circunstâncias enfraquece tanto o ajudante quanto aquele que espera ajuda ou a quem ela é oferecida ou, até mesmo, imposta. O arquétipo da ajuda é a relação entre pais e filhos, principalmente entre a mãe e o filho. Os pais dão, os filhos tomam. Os pais são grandes, superiores e ricos, os filhos pequenos, necessitados e pobres. Entretanto, porque pais e filhos estão ligados por um profundo amor mútuo, o dar e o tomar entre eles podem ser quase ilimitados. Os filhos podem esperar quase tudo de seus pais. Os pais estão dispostos a dar quase tudo aos seus filhos. Na relação entre pais e filhos, as expectativas dos filhos e a prontidão dos pais para atendê-las são necessárias, e por isso, estão em ordem. Entretanto, estão em ordem enquanto os filhos ainda são pequenos. Com o avançar da idade, os pais vão colocando limites aos filhos, com os quais estes podem entrar em atrito e dessa forma, amadurecendo. Seriam esses pais menos amorosos com os seus filhos? Seriam pais melhores se não colocassem limites? Ou provam ser bons pais justamente porque exigem de seus filhos algo que os prepara para uma vida de adultos? Muitos filhos ficam, então, com raiva de seus pais porque preferem manter a dependência original. Contudo, justamente porque os pais se retraem e desiludem essas expectativas, ajudam seus filhos a se libertarem dessa dependência e, passo a passo, a agirem por própria responsabilidade. Somente assim os filhos tomam o seu lugar no mundo dos adultos e transformam de tomadores em doadores. A terceira ordem da ajuda muitos ajudantes, por exemplo, na psicoterapia e no trabalho social, pensam que precisam ajudar aqueles que procuram ajuda, como os pais ajudam seus filhos pequenos. Inversamente, muitos que procuram ajuda esperam que os ajudantes se dediquem a eles como pais em relação a seus filhos esperam receber deles, mais tarde, o que ainda esperam ou exigem de seus próprios pais. O que acontece se os ajudantes correspondem a essas expectativas?
eles se envolvem numa longa relação. Para onde leva essa relação? Os ajudantes ficam na mesma situação dos pais, lugar onde se colocaram através desse querer ajudar. Passo a passo, precisam colocar limites aos que procuram ajuda, decepcionando-os. Então, estes desenvolvem frequentemente, em relação aos ajudantes, os mesmos sentimentos que tinham antes em relação aos pais. Dessa maneira, os ajudantes que se colocaram no lugar dos pais e talvez até queiram ser melhores que os pais tornam-se para os clientes iguais aos pais deles. Muitos ajudantes permanecem presos na transferência e na contratransferência da criança em relação aos pais, dificultando, assim, ao cliente a despedida tanto de seus pais quanto deles. Ao mesmo tempo, a relação segundo o modelo da transferência entre pais e filhos impede também o desenvolvimento pessoal e amadurecimento do ajudante. Vou ilustrar isso com um exemplo. Quando um homem jovem se casa com uma mulher mais velha, ocorre a muitosa imagem de que ele procura uma substituta para sua mãe. E ela, o que procura? Um substituto para seu pai. O inverso também é válido. Quando um homem mais velho se casa com uma mulher jovem, muitos dizem que ela procurou um pai. E ele? Ele procurou uma substituta para sua mãe. Portanto, embora isso possa soar estranho, quem persiste por muito tempo numa posição superior e procura quer conservá-la, recusa-se a assumir seu lugar de igual para igual no mundo dos adultos. Contudo, existem situações em que é conveniente que, por um curto tempo, o ajudante represente os pais. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 13, por exemplo, quando o movimento precocemente interrompido precisa ser levado a o termo 1. Mas, diferentemente da transferência da relação entre pais e filhos, os ajudantes representam aqui os pais reais e não se colocam em seu lugar como uma mãe melhor ou um pai melhor. Por isso, os clientes também não precisam de desprender deles. Os próprios ajudantes os afastam de si e os levam para os pais biológicos. Assim, ambos ficam mutuamente livres. Seguindo esse modelo de sintonia com os pais verdadeiros, os ajudantes podem fazer fracassar, desde o início, a transferência da relação entre pais e filhos. Se eles respeitam de coração os pais de seus clientes, se estão em sintonia com esses pais e seus destinos, os clientes encontram, ao mesmo tempo, nos ajudantes, os seus pais, não podendo mais se esquivar deles. O mesmo é válido quando ajudantes lidam com crianças. Na medida em que somente representam os pais, os clientes podem se sentir acolhidos junto a eles. Os ajudantes não se colocam no lugar dos pais. A terceira ordem da ajuda seria, portanto, que o ajudante também se colocasse como adulto perante um adulto que procura ajuda. Com isso, ele recusaria as tentativas do cliente de forçá-lo a fazer o papel de seus pais. É compreensível que isso seja sentido e criticado por muitos como dureza. Paradoxalmente, essa dureza é criticada por muitos como arrogância, embora, olhando com exatidão, o ajudante seja muito mais arrogante numa transferência da relação entre pais e filhos. A desordem da ajuda que é permitir que um adulto faça reivindicações ao ajudante como uma criança aos seus pais, e que o ajudante trate o cliente como uma criança, para poupá-lo de algo que ele mesmo precisa e deve carregar, a responsabilidade e as consequências. É o reconhecimento dessa terceira ordem da ajuda que diferencia profundamente as constelações familiares e o trabalho com os movimentos da alma, da psicoterapia habitual. A quarta ordem da ajuda sob a influência da psicoterapia clássica, muitos ajudantes frequentemente encaram seu cliente como um indivíduo isolado. Com isso, também ficam facilmente em perigo de uma transferência da relação entre pais e filhos. O indivíduo é a parte de uma família. Somente quando o ajudante percebe como uma parte de sua família é que ele percebe de que o cliente precisa e a quem ele talvez deva algo. Logo que o ajudante o vê junto com seus pais ancestrais e talvez, também, como seu parceiro e seus filhos, ele o percebe realmente. Percebe também quem nessa família precisa, em particular, de seu respeito e ajuda quem te precisa se dirigir para reconhecer os passos decisivos e caminhar. Isto significa que a empatia do ajudante deve ser menos pessoal, mas sobretudo sistêmica. Ele não se envolve num relacionamento pessoal como cliente. Esta é a quarta ordem da ajuda. A 10 o reino da ajuda seria,
aqui, se outras pessoas essenciais que, por assim dizer, têm nas mãos a chave para a solução, não fossem olhadas e honradas. A elas pertencem sobretudo as pessoas que foram excluídas da família, por exemplo, porque os outros se envergonharam delas. Também aqui o grande perigo é que a simpatia sistêmica seja sentida como dura pelo cliente, principalmente por aqueles que fazem reivindicações infantis ao ajudante. Pelo contrário, aquele que procura uma solução, de maneira adulta, sente o procedimento sistêmico como uma libertação e uma fonte de força. A quinta ordem da ajuda às constelações familiares unimó que antes estava separado. Neste sentido, está a serviço da reconciliação, sobretudo com os pais. O que impede essa reconciliação é a diferença entre os bons e maus membros da família, tal como fazem muitos ajudantes, sob a influência de sua própria consciência ou sob a influência de uma opinião pública que está presa nesses limites dessa consciência. Por exemplo, quando um cliente quando uma criança pequena não pôde ir até a mãe ou ao pai, embora precisasse deles com urgência e ansiasse por eles, por exemplo, numa longa internação hospitalar, esse anseio se transforma em tristeza, desespero e raiva. Depois, a criança se afasta de seus pais e mais tarde também de outras pessoas, embora anseie por elas. Essas consequências de um movimento precocemente interrompido são superadas quando o movimento original é tomado a duas termo. Nesse processo, um ajudante representa a mãe ou o pai de outrora, e o cliente pode completar o movimento interrompido, como a criança de então. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 14 queixa de seus pais, sobre as circunstâncias de sua vida ou sobre seu destino é quando um ajudante se apropria da visão desse cliente, ele está mais a serviço do conflito da separação do que da reconciliação. Por isso, só alguém que dá imediatamente um lugar em sua alma à pessoa de quem o cliente se queixa pode ajudar a serviço da reconciliação. Dessa maneira, o ajudante antecipa, na sua própria alma, o que o cliente ainda precisa realizar. A quinta ordem da ajuda é, portanto, o amor a cada um como ele é, por mais que ele seja diferente de mim. Dessa forma, o ajudante abre-lhe seu coração, tornando-se parte dele. Aquilo que se reconciliou em seu coração, também pode se reconciliar no sistema do cliente. A desordem da ajuda seria que o julgamento sobre outros, que geralmente é uma condenação, é a indignação moral ligada a isso. Quem realmente ajuda, não julga. A percepção especial para agir de acordo com as ordens da ajuda é necessária uma percepção especial. O que disse sobre as ordens da ajuda não deve ser aplicado de modo rigoroso e metódico. Quem tentar isso, pensa, ao invés de perceber. Ele refletir e correr as perícias anteriores ao invés de se expor à situação como um todo e dela aprender o essencial. Por isso, essa percepção é tanto direcionada quanto reservada. Nessa percepção, eu me direciono a uma pessoa, entretanto sem querer algo determinado, a não ser percebê-la interiormente, de uma forma abrangente, considerando a aproximação que deve ser realizada. Essa percepção surge do centramento interno. Nele, abandono o nível das reflexões, das intenções, das diferenciações e dos medos. Eu me abro para algo que me toque imediatamente, a partir do interior. Aquele que como representante numa constelação já se entregou aos movimentos da alma e foi dirigido ele por eles, de uma forma totalmente surpreendente, sabe do que estou falando. Ele percebe algo que, para além de suas ideias habituais, torna-o capaz de ter movimentos precisos, imagens internas, vozes interiorizações incomuns. Esses movimentos o dirigem, por assim dizer, de fora e simultaneamente de dentro. Perceber e agir convergem aqui. Portanto, essa percepção é menos receptiva e reprodutiva, ela é produtiva. Leva a ação, amplia a e aprofunda na realização. Normalmente, a ajuda que sobrevém dessa percepção é de curta duração. Permanece no essencial, mostra o próximo passo, retira-se rápido e deixa outro imediatamente livre. É uma ajuda de passagem. Nós nos encontramos, damos uma indicação e cada um retorna ao seu próprio caminho. Essa percepção reconhece quando a ajuda é convém e prejudica, quando desencoraja mais do que promove, quando é mais um alívio da própria necessidade do que servir a outro é modesta. Observação, percepção, compreensão,
intuição, sintonia talvez ainda seja útil descrever aqui as formas diversas de conhecimento, para que, quando ajudarmos, possamos recorrer a escolher dentre elas a maior gama de possibilidades. Vou começar com uma observação. A observação é aguda, precisa e direcionada para os detalhes. Por ser tão precisa, é também limitada. Escapa-lhe o que está ao redor, tanto o que está mais próximo quanto mais distante. Porque é tão exata, ela é próxima, resoluta e petrantetamem, de certa forma, impiedosa e agressiva. Ela é condição para a ciência exata e para a técnica moderna que é dela proveniente. A percepção é distanda. Precisa da distância. Ela percebe simultaneamente várias coisas, abrange como a vista, ganha uma impressão do todo, vê os detalhes ao seu redor e no seu lugar. Entretanto, no que diz respeito aos detalhes, ela é imprecisa. Este é um lado da percepção. O outro é que ela entende o observado percebido. Ela entende o significado de uma coisa ou de um processo observado e percebido. Ela vê, por assim dizer, por trás do observado e percebido, entende o seu sentido. Portanto, acrescenta-se, à observação externa e percepção, uma compreensão. A compreensão pressupõe observação e percepção. Sem uma observação também não resulta a compreensão. Ao contrário, sem uma compreensão, o observador e percebido permanecem sem relação. A observação, a percepção e a compreensão compõem um todo. Apenas quando atuam juntas é que percebemos, de forma que podemos agir de um modo significativo exobredo, também ajudar de um modo significativo. Na execução e na ação aparece ainda, frequentemente, um quarto elemento, a intuição. Ela tem afinidade de ordens da ajuda, Bert Hellinger 15 como a compreensão, assemelha-se a ela, mas não é a mesma coisa. A intuição é a compreensão súbita da próxima ação a ser realizada. A compreensão é, muitas vezes, geral, entende todo o contexto e todo o processo. A intuição, pelo contrário, reconhece o próximo passo e por isso é exata. A relação entre a intuição e a compreensão entre a observação. A sintonia é a percepção que vem de dentro, em um sentido amplo. A sintonia também está direcionada a uma ação, de maneira semelhante à intuição, principalmente a uma ajuda que conduz à ação. A sintonia exige que eu entre na mesma vibração do outro, que te dê a mesma faixa de onda, sintonize com ele e, assim, entenda-do. Para entendê-lo, preciso também entrar em sintonia com sua origem, principalmente com seus pais, mas também com seu destino, suas possibilidades, seus limites, também com as consequências de seu comportamento, sua culpa e, finalmente, com sua morte. Em sintonia, eu me despeço de minhas próprias intenções, meu julgamento, meu superego e daquilo que ele quer, do que eu devo e preciso fazer. Isso quer dizer, eu chego à mesma sintonia comigo e com outro. Dessa forma, o outro também pode entrar em sintonia comigo, sem se perder, sem precisar ter medo de mim. Também posso estar em sintonia com ele e permanecer em mim mesmo. Não me entrego a ele, em sintonia com ele conservo a distância e, exatamente por isso, posso perceber precisamente o que eu possuo e devo fazer, quando eu o ajudo. Por isso a sintonia é tão passageira. Dura somente o tempo que dura a ação que a ajuda. Depois disso cada um volta à sua vibração especial. Por isso, não existe na sintonia transferência nem contratransferência, nem uma chamada relação terapêutica, portanto, nenhuma tomada de responsabilidade pelo outro. Cada um permanece livre do outro.